como a capoeira influenciou no seu lado de luta? Influenciou muito, porque era aquele troço ali de você. Quer dizer, primeiramente, que o Camisa foi um cara que, tipo, ser um mentor, né? Eu posso dizer, foi um mentor, foi um cara que me ajudou muito na parte que quando eu resolvi mudar para o MMA, comecei a fazer o MMA, né? O Vale Tudo. Então ele me deu bons conselhos, sabe? Ô Marco, porra, olha que já que tu vai lutar, ó, Camisa, vou. Que eu via que eu na capoeira, eu não tinha tanto, tipo assim, futuro, pra te falar a verdade, que eu não era, como eu te falei, eu não era um cantador, eu não tocava instrumento, e ali você tem que ser completo, tá vendo? Tem que tocar instrumento, tem que cantar, tem que floreio, e eu gostava só da porrada, tá vendo? Do jogo duro. Quer dizer, então, o Camisa falou, pô, Camisa, agora, porra, eu tava fazendo Muay Thai e me chamaram para fazer um Vale Tudo, em 84. E o Camisa falou, Marco, pô, já que tu vai fazer isso, procura o professor Leitão. Eu já fazia luta livre no Santa Luzia, onde eu comecei, onde eu dei continuidade à capoeira. Depois dessa academia que eu treinava com ele, no meu primo, eu fui para o Santa Luzia, aí conheci a luta livre com o Fausto Bruno Sila. E eu fazia boxe, ele uma vez me viu batendo saco no Santa Luzia, falou, pô, tu é bom de boxe, vai ter que fazer essa luta de chão, é importante fazer a luta de chão. Que eu fazia capoeira e depois, quando acabava a roda de capoeira, ficava um saco ali na sala e eu ficava lá batendo saco. Então eu comecei a fazer luta livre. Mas o Camisa falou, Marco, procura o Leitão. Esse é o cara, é o melhor cara, é o craque da luta livre. Um cara é um gênio nessa parte de chão sem kimono. E procura fazer wrestling. Quer dizer, então ele me indicou o wrestling, o filho dele, o Beto Leitão, que já tinha ido para as Olimpíadas de Wrestling, que é a luta livre olímpica, né? E eu comecei a fazer isso. Então eu vi que era importante essas outras modalidades de luta. O wrestling, então, que é a luta livre olímpica, era importantíssimo. E ela divide para onde a luta vai. Tanto que na época eu fiz até uma frase: tu dá soco e chute? Eu agarro, te boto pro chão. Você quer me agarrar? Eu dou soco e chute. Porque ali, como eu tenho o wrestling, eu defendo queda. Eu sei defender uma queda. Como eu tenho o wrestling, eu sei derrubar. Das duas pernas, em uma perna, e dou bolego na cintura. Então você tem essas outras ferramentas. E na época ninguém tinha muito. Eu falando disso de 40 anos atrás. Sabe? Então eu fui praticamente o pioneiro. Eu nunca concordei com a mentalidade da família Gracie, apesar de respeitá-los, de achar que eles fizeram um bom trabalho, que o jiu-jitsu é uma luta super eficiente. Todas as lutas para mim são eficientes. Sabe? Todas têm coisas boas. Eu não vou falar mal de luta nenhuma. Eu sou um cara que ali, eu vi ali, mas eu falei, o cara falar para mim, a minha luta é a melhor de todas, é completa, isso eu não acredito. Tá? Isso eu nunca acreditei. Isso eu falando há 40 anos atrás. Não, peraí, não tem uma luta completa. Não, porque a gente só. Eu treinei jiu-jitsu também, botei um kimono, fui treinar jiu-jitsu. Tá? E não vi ninguém trocando porrada. Tá? A luta era só no chão. Nunca vi, o cara falar para mim, quando tem uma luta, a gente tira o kimono e troca uma. Mas, porra, esperar ter uma luta para eu começar a treinar soco e chute, e não funciona. Aquilo tem que ser uma coisa que até hoje eu faço aqui todo dia. Se você não praticar aquilo todo dia, se você não der um martelo, por mais que eu dê um martelo bom, mas se você não praticar ele, você perde o tempo, entende? Você perde, aquele negócio, o sistema nervoso, você tem que, responder aquele pensamento rápido, sabe? E isso só funciona se você estiver praticando. Tá? Eu sei dar um jab, eu sei dar um direto, mas se eu não fizer isso, não funciona na hora, entende? Então tem a coisa que você está praticando todos os dias. Quer dizer, então eu via isso, o cara falar que o jiu-jitsu era mãe de todas as lutas. Não, peraí, não é assim. Se o cara não botar para baixo, se o cara do jiu-jitsu não conseguir botar o oponente para baixo, que ele vai sentar a bunda no chão, como é que vai ficar? Né? Então tem que saber. Então você não é completo. Então você tem que saber lutar wrestling, você tem que saber lutar soco e chute, tem que dar soco e chute, ou Muay Thai, ou boxe, ou capoeira, tem que saber ter uma noção de uma luta em pé, para se tornar um lutador completo. Não adianta, não estou dizendo que o Muay Thai é completo ou que a capoeira é completa. Todas as lutas, uma depende da outra. Vou tirar isso aqui que é bom daqui, vou botar aqui no meu bolso. Opa, isso aqui funciona. Vou tirar a vingativa aqui, vou tirar a rasteira do martelo aqui, vou tirar
uns golpes aqui, eu vou tirar do jiu-jitsu aqui uns golpes, vou tirar. E aí vai, da luta livre, vou tirar a chave de calcanhar, uma chave de joelho. Toda luta tem uma ferramenta ali para você utilizar. Tá vendo? Então é por aí, não vai ter uma luta ali que. É o lutador. O lutador tem que se completar ali tudo, pegar todas as ferramentas, se tornar um lutador completo. A gente fala, não dizer, existe a melhor luta, existe o melhor lutador, né? o melhor lutador, melhor lutador. E tanto que, na época, ninguém não acreditava, mas eu praticava isso, entende? Uhum. Depois que eu lutei em 84, eu fiz uma luta com um cara que na época, o melhor da academia Carson Gracie, entende? Era o cara de frente ali. Uhum. E eu era garoto, eu tinha uma experiência muito, muito pouca de luta de chão, tá vendo? E eu empatei essa luta, tá vendo? Mas daquela luta, daquela vez que eu lutei ali, quer dizer, e na época o jiu-jitsu era uma coisa assim, na época de 40 anos atrás, era o terror ali, todo mundo ficava já intimidado, porque era maior torcida, tinha mais, como é que se, mais alunos, né? Uhum. E qualquer outra arte marcial tinha muitos adeptos. Quer dizer, então, eles intimidavam, eram meio arrogantes, intimidavam, faziam pressão. Quer dizer, então, depois daquela luta, eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu lutei contra um cara, mas na verdade eu lutei contra um império, né? Porque em volta do ringue era a família Gracie, era Hélio Gracie, Rickson Gracie, família toda, e mais os alunos em volta. E no meio era eu com o meu oponente, e mais o juiz central era o padrinho, era um faixa preta de jiu-jitsu, o Hélio Vigio, um delegado, Hélio Vigio, mandando o meu oponente para cabeçada em mim. Cabeçada no pau do nariz, Pinduca, cabeçada. Quer dizer, então eu estava cercado por tudo. Quer dizer, então o que eu digo, além de você conhecer as técnicas, você tem que ter um mental forte, que é uma das coisas mais importantes, tá? O mental forte. Porque não adianta você ser um cara que conheça tudo, super técnico, fera na academia, e na hora de um desafio, numa luta, você tremer nas bases. Tem cara que até esquece tudo que sabe, tá? Pela adrenalina, entende? Pela adrenalina. Mas eu tinha aquilo ali, não vai me vencer, não vai me vencer. Por mais que eu tivesse uma situação ruim, eu estava ali, não vai me vencer, e estava naquele ali, não sei, não deixo. Né? O cara pegando, não sei, não vai, não vou deixar nem continuar. Já cortava ali. Sempre muito frio, né? Então aquele troço, eu lutei, depois daquela luta, eu falei, é essa que eu quero fazer. Aí eu comecei a treinar mais, seguir os conselhos do Camisa, fazer luta com o velho professor Leitão, fazer com o filho dele, Roberto Leitão, e comecei a ganhar mais massa muscular, e treinar, e corria na areia, e nadava, e ganhei preparo físico, e dali para frente ninguém quis lutar mais, entende? Eu fiquei tipo congelado, porque ninguém sabia que não ia pegar moleza, entende? Porque eu já tinha lutado com 78 quilos, né, na época, em 84, e o cara não me venceu mais pesado. Depois eu ganhei 90, 95, e com preparo físico bom, aí que ninguém não queria lutar. Quer dizer, então, e eu comecei a falar, não, tem que saber lutar tudo. Eu bati, tem que saber lutar em pé, tem que saber derrubar, tem que saber defender queda. E hoje em dia, as pessoas viram isso, enxergaram isso. Mas eu fui um dos pioneiros a falar isso. Não. E hoje em dia, isso, eu acho que é o mérito maior que eu tenho, mais que as lutas, foi isso, de eu falar, de abrir os olhos dos lutadores em geral, tanto do jiu-jitsu, principalmente. Né? Evolucionou a luta, né? Do jiu-jitsu, principalmente do jiu-jitsu. Hoje em dia, aí você viu José Aldo treinando com o Pedro Rizzo, tá vendo? Com o meu aluno Pedro Rizzo, treinando Muay Thai, tá vendo? E Fabrício Verdun treinando com o Rafael Cordeiro Muay Thai. Quer dizer, então o neguinho aí começou a melhorar. Aí não sabia só uma arma, ele tinha várias armas. Tá? Então foi por aí. Então é isso que eu me sinto, é o meu legado que eu deixo, é isso, eu ter aberto essas portas. Tem que fazer isso, tem que fazer. Bati muito nessa tecla. Tem que treinar em pé, tem que treinar chute. Chute é importante. E eu vi uma época que o cara falava, aqui, chute, tu acha que chute pega? Lutador vai chutar um lutador de jiu-jitsu? Acho que funciona? Não funciona, larga chute. Vamos ver na hora. Vamos ver se não funciona. Quer dizer, então é aquilo. É o cara ter um mental forte e conhecer todas as técnicas. É por aí. Tem novidade, vem pra roda, não é uma marca, é um movimento. Vai lá,
encomenda a sua camisa e venha fazer parte desse movimento.